crendo em meio às ruínas. A Bíblia nos fala de um personagem remoto, um homem bem distante no tempo em relação a nós. Um homem que, sem saber, se tornaria um exemplo de fé e paciência. Seu nome Jó. Seu testemunho dado pelo próprio Deus é o de que ele era um homem fiel e temente. Homem que em seu tempo se desviava do mal para agradar a Deus. Esse homem, sem saber, seria o protagonista terreno de um cenário que se dava nas esferas espirituais. Esse homem, sem se dar conta, era diuturnamente observado por Deus, mas também por Satanás. Esse homem vivia seus dias normais, sem ter a menor ideia do infortúnio que em breve ele iria enfrentar, e do exemplo que ele se tornaria para milhões e milhares que já passaram por esta terra e ouviram falar de sua história, leram sobre sua vida e refletiram suas frases e seu estado. A história nos é bem conhecida, não precisamos entrar em detalhes, não precisamos relatar nesse curto espaço de tempo. Mas se o caro ouvinte ainda não conhece a história desse homem de fé, vale a pena se debruçar e aprender um pouco mais. Jó foi o homem que do dia para a noite teve a sua vida revirada de ponta cabeça. Perdeu bens, posses, servos e servas, perdeu status, perdeu saúde, perdeu respeito pelos poucos servos que restaram. E perdeu o pior, seus familiares, seus filhos amados. E como se não bastasse, teve que aprender a lidar com as acusações daquele que vieram lhe confortar. Jó não era um homem colhendo as consequências de um pecado. Jó não era um homem colhendo os resultados de uma escolha errada. Nos é dito pelo texto bíblico que Jó era temente. Jó até mesmo procurava agradar a Deus em seus pensamentos e em seu coração. A história de Jó encontra paralelo na história de muita gente, que mesmo não tendo pecado, vê do dia para a noite suas estruturas serem abaladas. A história de Jó encontra paralelo na vida de muita gente fiel, que passou e passa anos devotado ao Pai Celestial, mas que num dia sente como se tivesse sido abandonado e vê a sua vida virar de perna para o ar quando uma tragédia lhe ocorre. A história de Jó encontra paralelo na vida de muita gente fiel, gente que um dia inexplicavelmente e inesperadamente perde aquilo que tanto amou, aquilo pelo qual tanto orou, aquilo pelo qual tanto era grato e era dedicado. Gente que, assim como Jó, teve sua família abalada devido a uma perda irreparável. Gente que orou para que Deus protegesse e guardasse, mas ainda assim perdeu um amado para a doença, para a violência ou para um acidente. Gente que, assim como Jó, teve seu trabalho abalado, mesmo aqueles que eram dedicados e leais no que faziam. Gente que ofertava, que fazia caridade, que trazia seu dízimo. Mas ainda assim um dia se vêem desempregados sem saber como fará para pagar suas dívidas. Gente que, assim como Jó, perdeu seu status, foi difamado pelos que antes lhe agradavam e davam tapinhas nas costas, enfrentou humilhação, desprezo, quando na verdade mais precisavam de ajuda, um ombro ou uma palavra amiga. Gente que chora sozinho e escondido, gente que aprendeu a dura lição de que nas horas mais difíceis, poucos irão te ajudar. A história de Jó serve de alento e de conforto para aqueles que um dia enfrentarão ou que enfrentam, neste exato momento, um caos existencial sem precedentes. Gente que muitas vezes se questiona com Deus. Eu era fiel. Por que me aconteceu isso? Por que fulano ou cicrano pecam deliberadamente e nada de ruim lhes acontece? Por que Deus maltrata seus servos? Ou por que Deus deixou isso acontecer comigo? Pois bem, certo dia Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não entende. A ênfase desta frase está nesse agora. Pode ser que agora você não entenda o que está te acontecendo, mas acredite, um dia você entenderá. Deus não fica devendo nada para ninguém, nem tampouco é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Deus dá, e muitas vezes Ele temporariamente toma, a fim de mostrar-lhe algo maior e te tornar mais forte. Jó foi afetado em suas finanças, em suas posses, em seu seio familiar, em seu físico e corpo, mas não em sua crença. Não foi abalado em sua fé,
Pelo contrário, sua fé e crença estavam pouco a pouco, dia após dia, sendo forjada na dor e fortalecida no tempo. As situações adversas que vêm contra a vida da gente, situações estas no mínimo permitidas por Deus, não têm o objetivo de nos parar, desestimular ou abater. Antes, elas não são os verdadeiros testes que nos servem para fortalecer a crença em Deus e nos tornar inabaláveis com o passar do tempo. Entenda que Deus te dará vitórias, mas antes Ele te fará forte. A tua história não terminou. Aguente firme, seja resiliente. Entenda que quando sua cruz estiver muito pesada e te faltar forças para caminhar e não houver nenhum conhecido por perto para te ajudar a dar mais um passo, Deus trará até você pessoas novas e desconhecidas para te ajudar a carregar a sua cruz. Mas o importante é, não pare. A sua história ainda não terminou.